Outubro Rosa, um mês dedicado à prevenção e combate ao câncer de mama. Um assunto sério e que merece toda a nossa atenção. Afinal, é o tipo de câncer que mais mata mulheres. Por isso, hoje será um programa especial, totalmente dedicado às mulheres com histórias de superação. E aqui no estúdio eu converso com uma médica sobre a campanha Outubro Rosa. O mundo cooperativo já está no ar. Superação. Uma palavra muito importante para quem vence o câncer. Estamos no Outubro Rosa, um mês totalmente dedicado ao combate e prevenção ao câncer de mama. Em março de 2019, assim como o hábito que eu já tinha de fazer o autoexame, eu sempre tive esse hábito. E aí em março de 2019, como algo que era rotineiro para mim, eu fui fazer. Na verdade, eu deitei e ali eu acabei, né? Fui fazer o autoexame, despretensiosa, não tinha noção do que eu encontraria ali, mas imediatamente eu bati os dedos assim, em cima de algo que eu achei suspeito. Eu achei estranho, porque eu sabia que eu não tinha aquilo. Aí eu já falei com a minha família que eu havia encontrado um nódulo, bem diferente de tudo que eu já tinha encontrado, né? E que eu iria procurar o médico. Aí, na verdade, um mês depois eu fui. Um mês depois que eu fui ao médico, e já fomos logo fazendo mamografia, e já ultrassom, mamografia, e já fui logo encaminhada também para o Hospital Santa Rita. Eu não tinha esse hábito, não tinha costume de ir ao médico também. Eu ia uma vez ao ano, fazia os exames de rotinas normal, mas eu não tinha esse hábito de me olhar. E foi durante o sono, eu estava dormindo, eu conto, ninguém acredita, mas foi assim. Enquanto eu estava deitada na cama dormindo, eu coloquei a mão em cima, eu estava dormindo numa posição que eu gosto de dormir relaxada, com os braços para cima, e a mão foi em cima. Ao sentir, era algo bem pequenininho. Eu não me importei também. Eu achei que aquilo ali não era nada. Porque, na verdade, a gente nunca acha que essas coisas vão acontecer com a gente, não é verdade? Então, eu não me preocupei. Depois de 3, 4, quase 5 meses que eu fui observar que ele já não era algo pequeno, já era algo que estava crescendo, tomando forma. Eu já sentia, já me incomodava. Sentar numa posição como eu estou aqui agora, eu não conseguia mais, porque já estava bem grande, já tinha dobrado de tamanho. Aí eu fui ao médico, fiz uma ultrassonografia de primeiro e a doutora me olhou e falou que aquilo ali era bem suspeito e que provavelmente era câncer de mama. E você desaba, porque você acha que isso nunca vai acontecer com você? Assim, eu gosto sempre de ser muito sincera, sabe? Nada de ficar inventando as coisas pra... Não, cada um reage de uma forma e quando eu descobri, eu encarei com tranquilidade. No meu caso, eu não fiquei brava, culpando, sabe, o Deus, o universo e tal. Não, eu apenas quis entender pra quê, né? Pra que a doença veio. Eu já estava passando por uma situação assim dolorosa, de um luto, né? Então aí veio mais um baque. Aí eu falei assim, pra quê, né? Alguma coisa positiva precisa ter. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a buscar o tratamento e coloquei na mente, não, tem alguma coisa para eu aprender com essa doença. Eu vou buscar serenidade, fé, sabe, exercitar minha fé em Deus, confiar nos profissionais, né, os médicos, a equipe toda, né, que estão dispostos a me ajudar, fazer tudo que tiver de ser feito, seguir todas as orientações médicas, porque no final eu sei que isso vai me servir de uma grande lição, é algo
eu preciso aprender a tirar algo bom. Foi uma preparação muito grande, muito longa, porque você sabe que os cabelos, você ia perder os cabelos. Para nós, acho que para mim, pelo menos foi uma parte muito difícil. Eu conheço muitas mulheres que não é difícil, é normal perder os cabelos, encaram numa boa. Para mim, foi fácil encarar a careca. Me ver careca foi até mais fácil. Agora, ver os cabelos caindo ali não foi uma coisa muito fácil, né? Então, você tem que se manter calma e olhar para frente, crer na sua cura e só olhar para frente. Sabia de tudo que eu ia ter que passar, né? A gente já sabe, sabia que o cabelo cairia. É lógico que fiquei triste, eu fiquei triste. Inclusive, eu fui me preparando aos poucos, eu fui cortando o cabelo, eu fui cortando bem curtinho. Cada vez eu ia cortando mais, aí começou a cair, eu diminuí mais ainda. E é lógico que eu fiquei triste. Quando fiquei careca, eu não conseguia sair na rua careca. Eu super admiro até as mulheres que conseguem. Eu não consegui, cada uma tem um jeito, né? Eu, por exemplo, não consegui lidar com a careca, assim, sair sem nada na cabeça. Acho super bonito quem faz, mas eu não consegui. Mama, feminilidade. Cabelo, feminilidade, né? Então, assim, a mulher que a gente ajuda, que não tem condições, que não tem acesso, quando ela recebe o diagnóstico, ela fica muito abalada, porque ela pensa que não vai ter acesso a uma peruca, porque é uma coisa bem além. E a gente vê que a peruca ajuda principalmente essas pacientes, porque resgata a autoestima delas. Elas jamais pensariam em ter condições de ter essa peça, e quando ela adquire essa peça gratuitamente, o resultado é fantástico. A esperança que eu tinha que ele voltaria, o meu cabelo voltaria, me fazia encarar aquilo com firmeza. Mesmo ficando triste, eu fiquei firme. E hoje eu me sinto assim, honrada. Para mim, olhando para trás, tudo que eu vivi é uma honra ter sido escolhida por Deus para viver algo tão terrível e temido por muitos. Muita gente teme viver uma situação dessa, né? Mas me sinto honrada. Embora tudo, eu me sinto honrada de ter sido escolhida por Deus para viver algo tão terrível e temido, mas honroso, porque eu me sinto honrada por estar aqui viva. Foi difícil, mas chegar até aqui me fez perceber que existe vida além do câncer. Porque eu não falei algo que eu vou até falar agora. Assim que eu descobri, um dos pensamentos que veio em minha mente foi: essa doença veio para eu morrer, assim, é a morte que chegou com ela, está chegando com ela. Se fosse, eu também ia aceitar numa boa, porque eu sei que todos vão morrer um dia. Aí eu pensei, é para a morte ou não? Ou é para eu realmente sair mais fortalecida? Eu sou evangélica, né? Acredito em Deus. Acredito que existe um outro lugar para onde a gente vai, é a minha crença. Então eu fiquei questionando, é o meu momento de partir daqui ou não? Ou é para experiência, ou para me fortalecer mais? E hoje eu posso dizer, quando eu descobri que era para eu lutar, passar pelo tratamento, porque era para me fortalecer, eu tive mais ânimo para poder passar pelo tratamento. E hoje eu sei que existe vida além do câncer, mesmo que para algumas mulheres é mais dolorido, tipo assim, algumas vai se abater mais do que eu, mesmo assim, mesmo que algumas vai ter mais medo do que eu tive, mas mesmo assim é possível. Vá com medo a si mesmo. Nossa, gente, hoje eu me arrependo muito. Falar para essa Sélvia lá, que dormiu, né? Ela virou pro canto e foi dormir. Eu me levantaria no outro dia e eu iria pro médico, né? Graças a Deus, houve cura ainda, houve chances, eu estou aqui para provar isso. Mas poderia ter sido ao contrário, né? Porque 5 ou 6 meses era muito tempo. Então eu digo para as mulheres, ver qualquer diferença, conheça o seu corpo, é muito importante. E não só nós mulheres, os homens também. É importante conhecer o corpo. E qualquer diferença, qualquer coisa estranha, não tenha medo de encarar o diagnóstico. No fundo, eu tinha um pouco de medo, sabe? O que me levou
ir, né, correr, procurar socorro, procurar ajuda, foi ver que estava me incomodando, já estava incomodando. Então eu digo, não espere incomodar, não espere o pior acontecer. Todas as mulheres devem se autoexaminar e também fazer os exames, se descobrir algo e ir rápido, né? Porque existe cura, né? Existe cura e existe vida após o câncer. É dia da nossa coluna Comunicação Cooperativa, com a jornalista Vera Cazé. Ei, Vera! Oi, Bruno! Olá, pessoal! Gente, olha, as cooperativas que pretendem se manter no mercado e crescer necessariamente terão de se adequar à atual realidade que nós vivemos. Isso significa ser capaz de prestar um atendimento que seja efetivamente uma experiência personalizada ao seu associado. Um trabalho que faça vir em mente dele 3 adjetivos: ágil, eficaz, inesquecível. Isso é impossível sem estar presente em diversos canais de atendimento. Só loja física, telefone e e-mail não são mais suficientes. O cenário do atendimento mudou. As necessidades são diferentes e as expectativas do cooperado também estão diferentes, estão em outro patamar. Independente do ramo ou do porte, a cooperativa tem de se manter disponível para o associado no momento mais conveniente e da forma mais adequada para ele ou para ela. Ferramentas como redes sociais, WhatsApp, um bom site responsivo, ou seja, adequado para se navegar pelo celular, que é por onde a grande maioria das pessoas acessa a internet, além do chat e de outras facilidades propiciadas pela tecnologia, são obrigatórios. Isso não significa que a cooperativa tem de manter equipes de plantão todos os dias, 24 horas. Mas é preciso que o cooperado consiga abrir um chamado ou enviar uma mensagem no momento que for mais conveniente para ele. E a equipe deve responder com agilidade, cortesia e precisão, sempre com foco na solução para este cliente tão especial. Uma coisa que não pode acontecer é a sensação desagradável do associado tentar falar com a cooperativa e ter a frustração de não conseguir falar porque a sua empresa não está disponível naquele momento. O cooperado deve sempre sentir que é acolhido. Vamos falar outras vezes aqui sobre redes sociais e também sobre sites, mas é muito importante termos em vista que as redes sociais devem ser usadas por profissionais qualificados, capacitados, com supervisão rigorosa de pessoas que também tenham conhecimento de marketing. Isso não é coisa para se brincar não, viu, gente? Quanto aos sites, devem ser limpos, velozes, ter informações importantes logo de entrada e facilitar o contato do associado com a cooperativa. Tudo deve ser feito para facilitar e simplificar e agilizar a entrada do associado na casa dele. Gente, um abraço para vocês e até o próximo programa. Obrigado, Vera. Semana que vem você volta. No próximo bloco, a gente continua falando de Outubro Rosa, a campanha de prevenção e combate ao câncer de mama. O intervalo é rapidinho. Voltamos já. O câncer de mama é o tipo de câncer que mais mata as mulheres, por isso, neste mês de outubro, ele é todo dedicado à campanha Outubro Rosa. E eu recebo aqui no estúdio, na nossa casa, a doutora Cláudia Mameri, que é mastologista da Unimed Vitória e vice-presidente regional aqui no Espírito Santo da Sociedade Brasileira de Mastologia. Doutora Cláudia, bem-vinda. Obrigada. Doutora, é importante falar do câncer de mama? Muito, né? Como você comentou há pouco, é o câncer que mais mata mulheres. Nós precisamos reduzir essa mortalidade feminina pelo câncer de mama. E só temos uma arma
muito conhecida e que a gente sabe usar, que é a detecção precoce, o diagnóstico precoce. E como isso é possível, doutora? Através de métodos de imagem, um rastreamento anual de todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade, com método de imagem. O método que tem melhor relação custo-benefício e eleito mundialmente é a mamografia e deve ser realizada na população geral anualmente. A gente sempre ouviu falar que o autoexame da mama, ele é muito importante para a mulher. Ele continua sendo importante a partir de que idade? O autoexame da mama, ele é importante só para que a mulher se conscientize que a mama é um órgão alvo de uma doença que pode levar à morte. Mas o autoexame de mama, infelizmente, não nos proporciona detecção precoce. O autoexame da mama, ele é válido para aquelas mulheres que não têm acesso aos exames de imagem, mas ele, infelizmente, só demonstra nódulos com mais de 1,5 centímetro. E isso já não é mais a fase de estadio precoce que a gente deseja. E há algum sintoma que a mulher sente que pode recorrer a pensar que pode ser um câncer de mama? Normalmente o câncer de mama é assintomático. Com exceção de alguns casos onde o nódulo é muito próximo do complexo areolo-papilar, né, da areola, que pode ocasionar uma descarga papilar. O que é isso? Começa a sair secreção pelo mamilo espontaneamente, mesmo que a mulher não aperte o mamilo, não faça expressão mamilar. Isso é uma das situações. Agora, o quadro clínico mais frequente é justamente um nódulo palpável. Essa é a manifestação clínica mais frequente. É a mulher palpar um nódulo. Só que isso não é o que a gente quer, né? A gente quer detectar antes que ele seja palpável. A gente quer detectar que ele, numa fase em que ele tenha menos de 1 centímetro, porque aí a gente consegue tratar e ter 100% de cura. A senhora falou do exame de imagem, da mamografia. A partir de que idade a mulher já tem que ficar atenta e solicitar ao médico se ele não pedir nos exames de rotina dela? Na população em geral é a partir dos 40 anos de idade. Para mulheres com risco aumentado, por exemplo, com história familiar, parente de primeiro grau com câncer de mama pré-menopausa, a gente calcula 10 anos antes da idade do diagnóstico desse parente para iniciar o rastreamento dessa paciente que está nos procurando para prevenção. Ou seja, se eu tenho alguém na família que teve câncer de mama aos 40, eu tenho que começar a me preocupar aos 30. Exatamente. E fazer a mamografia hoje é fácil, doutora? Depende. Se estivermos falando da saúde suplementar, né, dos planos de saúde, da rede privada, é fácil. Na rede pública, infelizmente, não é tão fácil. Se até a consulta com o ginecologista é difícil de agendar, imagina a autorização e o agendamento de uma mamografia. Não que não tenhamos mamógrafos suficientes. Nós temos. O número de mamógrafos que temos aqui na região sudeste é mais que o suficiente para rastrear toda a população. A dificuldade é mesmo na parte burocrática do SUS. Conseguir a consulta e conseguir marcar o exame. Exatamente. Na rede particular, nas cooperativas de saúde, isso é mais fácil. Isso é fácil. Toda a classe médica já está muito consciente, muito sensibilizada em relação à importância de fazermos diagnóstico precoce do câncer de mama para reduzir a mortalidade das mulheres. Doutora, diante dessa fala da senhora, eu fico aqui pensando, será que o número de casos hoje registrados ainda é muito baixo em relação à realidade por conta de não conseguir detectar nessa população de baixa renda, que tem acesso ao SUS, o câncer de mama? Eu não acho que seja muito mais baixa do que o real.
E existe também um modelo de estimativa, né, dos números anuais aqui no Brasil, mas ele vem crescendo. Há 5 anos atrás, a estimativa era de 45 mil casos anuais. Hoje já está de 60 a 70 mil casos por ano. Então, vem crescendo. As notificações vêm crescendo. E a mulher precisa se preocupar mais cedo com esse problema? Com o problema do diagnóstico precoce? E também com essa idade antecipada do diagnóstico de câncer de mama? Sim, a mulher deve se preocupar na verdade, nós mães devemos nos preocupar com as nossas filhas desde a infância. A obesidade infantil é um fator de risco para câncer de mama. Obesidade em qualquer fase da vida. Mas a obesidade infantil tem se revelado um grande fator de risco para neoplasias epiteliais. Uma delas é o câncer de mama. Doutora, a gente falou no início da entrevista que o câncer de mama é o tipo de câncer que mais mata as mulheres. E é por isso que ele preocupa? Sim, porque ele não é o mais incidente, né? A maior incidência de câncer é o câncer de pele, mas ele não tem a mesma letalidade que o câncer de mama tem. O câncer de mama mata muito mais. O câncer de mama, muitas mulheres podem pensar que, em último caso, vai ficar sem a mama e que essa mama não será reconstruída. Hoje a tecnologia tem ajudado muito, não é? E os avanços na ciência também. É possível hoje uma reconstrução de mama e que a mulher tenha uma vida normal depois de superar esse câncer? Sim, claro. As técnicas cirúrgicas, a oncoplastia, que a gente chama, que é a especialidade do médico que trata câncer de mama e, ao mesmo tempo, reconstrói as mamas das pacientes. A oncoplastia tem evoluído bastante e tem trazido bons resultados estéticos. O importante é preservar a vida acima de tudo. E quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente fala justamente de conseguir detectar a doença antes que ela se torne sistêmica, antes que ela dê metástase para outros órgãos. E aí é isso que nos proporciona uma segurança, uma oportunidade muito maior de tratar e curar a paciente. Em relação às questões estéticas, não se preocupem, porque a ciência tem evoluído bastante e a gente tem como proporcionar uma boa qualidade de vida pós-tratamento. Doutora, Outubro Rosa já virou uma referência, né? É o mês de campanha e de prevenção ao câncer de mama. Eu estou vestindo rosa, a senhora está vestindo rosa. Isso já está intrínseco no nosso cotidiano do brasileiro, ou a gente ainda precisa falar mais sobre o tema? Eu acho que a gente precisa falar muito sobre o tema, porque a mortalidade ainda está alta e o nosso país não tem rastreamento populacional. Nós ainda não tivemos redução de mortalidade em relação ao câncer de mama. Alguns países, como os Estados Unidos, a Suécia, o Canadá, eles implantaram o rastreamento populacional e tem redução de mortalidade de 30% a 60% da mortalidade específica por câncer de mama. O nosso país até hoje não conseguiu reduzir a mortalidade nem 0,5%. Por quê? Porque não implantou o rastreamento populacional. Infelizmente, o nosso governo ainda não priorizou essa causa. Uma palavra que a gente ouve muito durante o mês da campanha é superação. E é por isso que a gente tem tratado desse tema nesse programa especial. A palavra superação é a palavra de ordem da mulher que consegue vencer o câncer de mama? Sem dúvida. Essa doença, ela não adoece só a mulher, ela adoece a família toda. Todos os entes queridos assistem o sofrimento da mulher. E essa superação é da família, não é só da paciente, é da família. E é muito bacana ver
a nova perspectiva, um novo caminho de vida, valorização daquilo que realmente é importante depois que supera a doença. Doutora, para a gente encerrar, queria que a senhora deixasse um recado para as jovens mulheres, para as mulheres que estão em tratamento e também para aquelas que já venceram o câncer de mama. Eu queria alertar todos para não deixarem de fazer a mamografia realmente a partir dos 40, não é aos 50 que se inicia rastreamento, 50 já está muito tarde. A incidência entre 40 e 50 anos é a mesma incidência do que dos 50 aos 60. E eu queria lembrar vocês que 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama em alguma fase da vida. É muita coisa. De cada 8 mulheres, 1 vai ter câncer de mama. Não pensem que o câncer só vem para quem tem história familiar positiva. A história familiar, ela é um fator de risco a mais. O principal fator de risco para o câncer de mama é ser do sexo feminino. Só de ser mulher, vocês já têm um risco considerado alto para ter câncer de mama. Então, cuidem-se, não deixem de fazer sua consulta com o ginecologista anualmente, para que ele examine vocês e tenha a oportunidade de solicitar o método de imagem, a mamografia de rastreamento anual. Doutora Cláudia Mameri, mastologista da Unimed Vitória e também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia aqui no Espírito Santo. Obrigado pela participação aqui no Mundo Cooperativo. E eu que agradeço a oportunidade de conscientizar a população feminina. Muito volte obrigada. Mais vezes, não só no Outubro Rosa. A casa está de portas abertas para a senhora. Obrigada, eu estou sempre à disposição. O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Para rever o programa, é só você acessar o portal Se Notícias. A gente se encontra numa outra oportunidade. Até a próxima. Tchau!